E o consumidor ele está cada vez mais buscando marcas que trazem os mesmos propósitos que ele, né? É um consumidor que está antenado nas questões sustentáveis, não só ambientais, mas sociais, enfim, né? Então ele busca marcas para criar essa relação. Conecta Agro, na raiz da informação. Esse é mais um episódio do Conecta Agro, o podcast do Grupo Agronelli. Eu sou Renato Costa, diretor comercial e de operações, e hoje eu tenho o prazer de conversar aqui com a Helena Carlsberg, da Fairfood, uma grande certificadora, e vai nos contar mais coisas do que essa grande empresa faz. Sócia, e hoje você está no papel de diretora técnica comercial. Exato. É um prazer, Renato. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. É uma honra para a gente da Fairfood estar junto com a Agronelli nesse projeto, né, com as certificações e, enfim, conversar, contar um pouco da nossa história e como que as nossas histórias se entrelaçam. Aí pra gente é um orgulho. Com certeza. Antes de entrar nesse grande projeto da Porto Real e do Grupo Agronelli, eu queria que você contasse um pouquinho a história da Fairfood, como que a empresa veio avançando nos últimos anos. Bom, a Fairfood é uma empresa de certificações de alimentos. E a gente começou esse trabalho em 2019, quando a gente entendeu que esse mercado do leite A2 era um mercado em potencial aqui no Brasil. No mundo ele já existia. E a gente precisava ter um formato em que a gente garantisse uma comunicação assertiva para o consumidor, né? E aí nós desenvolvemos um protocolo de certificação de livre adesão e com auditorias de terceira parte, para garantir a origem e a rastreabilidade do leite A2, desde a vaca, desde a origem até o produto final. E aí começou a nossa história dentro das certificações, né? Então aí depois a gente aumentou o portfólio com certificações de bem-estar animal, produção sustentável, englobando aí as questões da agenda ESG. E hoje o nosso protocolo vai além da cadeia produtiva do leite. A gente já está em outras proteínas de origem animal e o céu é o limite, né? Perfeito. A gente quer continuar ajudando o mercado a se desenvolver nessa área de alimentos, com certificações que trazem uma comunicação embarcada dentro do processo para conectar as marcas com os consumidores. Perfeito. O mundo cada vez mais vem procurando alimentos de qualidade e com uma história de sustentabilidade pelo longo processo de produção, né? E as certificações são é o elemento que dá essa clareza que todo o padrão foi seguido e toda a história que está sendo contada realmente acontece no dia a dia, né? Exato, e assim, as certificações são ferramentas que têm uma parte técnica muito importante por trás, de protocolos, requisitos para conceder um selo, com auditorias que são isentas, independentes de um órgão certificador internacional que traz essa confiabilidade para o consumidor, que é o que ele busca. Sim. E as marcas, cada vez mais, elas precisam fortalecer a sua estratégia ali, a sua marca em si, né, o nome dos produtos ali, né, o que chega ali na hora do consumidor tomar a decisão de compra, né, e melhorar a relação dela, marca, com os consumidores. E com a sociedade em geral. E com a sociedade. E o consumidor, ele está cada vez mais buscando marcas que trazem os mesmos propósitos que ele, né, é um consumidor que está antenado nas questões sustentáveis, não só ambientais, mas sociais, enfim, né? Então ele busca marcas para criar essa relação. Então é um pouco desse trabalho aí que a gente está construindo aí ao longo desses anos. Legal. Abre para nós um pouco desse portfólio de certificações, além do A2, quais outros certificados que a Fairfood trabalha? A gente trabalha com o selo macro, que é o selo Fairfood, inclusive é o nome da empresa, porque o nosso propósito é trazer a cultura do consumo consciente, e aí envolvendo toda essa questão da sustentabilidade, né? Então é um selo macro, onde a gente faz o consumidor fazer uma jornada dentro de 4 selos, que são pilares, que envolvem alimento seguro, alimento original, bem-estar único, que envolve o bem-estar das pessoas e dos animais, e produção sustentável, com a pegada de carbono, com todas as práticas regenerativas envolvendo o ambiente, aquele ecossistema ali da fazenda. Claro. Então esse é um selo macro, que é o selo Fairfood. Aí a gente tem eles de maneira independente, né, separados, os selos de origem, que é o A2, e dentro da carne suína, a gente tem o selo Duroc, que é um selo também de identificação da raça Duroc, para que aquela carne tenha origem e procedência, né, dessa raça.
Aí dentro da agenda ESG, o bem-estar animal para todas as cadeias produtivas, leite, corte, suínos, aves, todas as proteínas. Produção sustentável. Sim. E dois selos, 2 certificações que são para empresas de insumos, empresas que apoiam o setor primário. Né? Então, um selo para bem-estar animal, onde a gente trabalha produtos, soluções que promovam bem-estar animal. Então, uma empresa de nutrição, uma empresa de medicamentos, uma empresa de genética, que tem soluções nos seus portfólios que promovem o bem-estar e que apoiam as fazendas nas práticas de bem-estar, podem pleitear esse selo. E um selo de produto que contribui para a redução da pegada de carbono. Então, ele reduz, contribui ali aumentando a produtividade ou melhorando a eficiência, ele também reduz a pegada de carbono. Então, a gente, né, cria e segmenta aí, né, por vários pontos aí a forma como a gente consegue contribuir aí para todos os elos da cadeia com certificações. Excelente. E além da rastreabilidade, da certificação de todo o processo foi seguido, hoje as empresas e o consumidor vêm buscando muito a ética nos negócios, né? Que aqueles acordos vão ser cumpridos, que a palavra é firme, claro que baseada em contratos muito bem escritos, mas essas certificações, elas chegam a atuar nessa ética dos negócios, em como aquilo está sendo feito para os dois lados? Quando a gente fala em certificações de terceira parte, a gente está assim, chancelando que não é a própria empresa, que por mais que ela tenha práticas éticas, ela óbvio, ela cumpre aqueles contratos, ela cumpre aquelas práticas, ela está sendo, né, responsável dentro do mercado, mas vir uma terceira parte e fazer essa comprovação de maneira independente, isenta, transparente, tem um peso diferente para você justamente comunicar isso para o mercado. Seja para o seu mercado, no sentido do cliente, seja para o mercado consumidor. E até para um mercado, vamos dizer assim, de investimento ou um mercado onde você vai captar crédito. Então, isso faz toda a diferença, né? E é um pouco desse trabalho que a gente percebe que as empresas que estão buscando a certificação têm feito também, usando isso para dizer assim, olha, a gente tem aqui essas garantias, a gente avalia os fornecedores, a gente avalia os processos, e aqui, né, tá aqui as documentações que isso não é a gente que está falando. Sim, né? sim. Então, você falou de um grande farol aí que nós estamos vendo, que são os bancos, né? O quanto os bancos vêm pedindo as certificações das empresas, e isso atua diretamente na taxa de juros daquela negociação, daquele financiamento. Então, se ele atua na taxa de juros, né, claro, o banco está buscando uma produção sustentável, mas ele quer ter certeza que ele vai ter uma inadimplência baixa também, um risco do negócio baixo. E se ele está pedindo a certificação, ele começa a ver que isso é importante para se relacionar com o tomador de crédito. Exato. Né? E acaba sendo a certificação, o documento, é um apoiador para o sistema de gestão da empresa, né? E aí, com isso ela consegue comprovar de maneira independente isso para os órgãos, né? E tem tido um peso bem interessante. Sim. Dentro das negociações. Está tendo um retorno financeiro, através de taxa de juros, de alongamento de prazo, mas com certeza a gente já está vendo esse movimento no setor financeiro, né? E para uma empresa que quer começar essa jornada, né? Então eu quero me certificar dentro do meu negócio. Como que ela segue? Quem ela procura? Como que são os primeiros passos? Essa pergunta é importante, assim, porque a Fairfood, né, ela é desenvolvedora e gestora desses protocolos, né? A gente tem uma equipe técnica que trabalha fortemente em entender quais são as pesquisas mais atuais, quais são as demandas de mercado mais importantes dentro de cada escopo, né, de certificação. E a gente gera esse processo e trabalha essa relação com o cliente. Então, uma fazenda, uma indústria que busca a gente para entrar nesse processo de certificação, a relação é com a Fairfood. E aí a gente tem as certificadoras que são credenciadas, são homologadas para fazer as auditorias, que são subcontratadas pela gente para fazer esse trabalho de auditar os protocolos em loco, lá na fazenda e na indústria. Perfeito. Né? Então, quando a empresa busca certificar, ela procura a Fairfood. A gente vai fazer todo um trabalho de entendimento do escopo de certificação, como que ela se prepara para essa certificação, para o dia da auditoria, que documento, que tipo de treinamento tem que ter, que registro que tem que acompanhar ali os processos, porque muitas vezes a empresa tem a execução, mas ela não tem a descrição.
Ela faz tudo, né? O colaborador sabe o que tem que fazer, mas não tem o registro. Sim. Ou não tem ali um modelo onde você treina ou você capacita, né, os colaboradores para se conscientizar em relação àquelas práticas. Então, a gente faz esse trabalho prévio e aí a auditoria, ela é uma auditoria agendada em comum acordo entre as partes, né, não é surpresa, então tem um processo ali de combina. E aí acontecem as auditorias periódicas para garantir o cumprimento e conceder o selo. Então, a certificadora, ela concede um certificado que recomenda o selo. E aí o selo é concedido pela Fairfood, que é a empresa que gere todo esse processo, né? Então, é uma relação a 3, 4 mãos e que é muito importante para a gente manter a transparência e a credibilidade do processo. Perfeito. Acho que uma das grandes dúvidas do empreendedor, do empresário, seja o produtor rural ou o dono de uma fábrica, é quanto que vai me gastar nesse processo? Quanto que eu vou investir num selo, né? E, claro, a segunda pergunta é que retorno que isso vai dar. Mas nesse momento do diagnóstico, já tem uma ideia ali desse investimento? A gente já consegue dar uma clareza de longo prazo pro Sim, a gente consegue entender qual que é o perfil da empresa na hora de buscar uma certificação, né? Então, a gente tem ali numa conversa de 1 hora, 2 horas, a gente consegue fazer esse diagnóstico rápido da maturidade que a empresa tá para receber. Porque, assim, muitas vezes não tem o requisito pronto, mas ela tem capacidade de execução. Sim. E muitas vezes não tem a ver com investimento, de você, né, ter que mudar o manejo, mudar um sistema para receber. Os nossos protocolos, eles buscam muito melhoria contínua, então eles são feitos em fases, em modelo de jornada, onde você conhece as regras do jogo e busca se adaptar, porque você tem uma cultura de mudança, de melhoria. Então, a gente contribui muito para a melhora da gestão, para a melhora dos índices. Qualquer um dos nossos protocolos, todos os clientes relatam assim, o quanto melhora o meu processo. Sim. Por ter uma busca pela melhoria contínua e ser avaliado periodicamente. Então, Perfeito. Isso tem um ganho indireto, né, e que muitas vezes até reduz custo, melhora a produtividade, reduz índices, por exemplo, de mortalidade de bezerra, no caso de bem-estar animal, Sim. ou de produção de leite, né, enfim, diminuição de gastos com medicamentos. Então, tudo isso acaba que tem um olhar muito de melhoria. Legal. Né? Nós vemos aqui na Agronelli, né, nós temos a Porto Real, que é certificada A2A2 e saúde animal, e nós vemos o quanto a Fairfood é presente, né, mesmo depois da certificação, vocês estão conosco, entendendo esse faseamento, né? Qual é o próximo passo para evoluir na conduta do produto, na melhoria do alimento e tudo mais, mas é uma parceria, né? Ele não acaba na certificação. Não, a gente costuma dizer assim que a gente embarca junto com a marca no processo, porque a gente quer ver o sucesso, justamente porque a certificação, ela vai além só do produto, né? Ela tem toda essa questão de comunicação com o mercado consumidor, de ajudar a marca se conectar com o consumidor e, obviamente, que a gente tem que ter os requisitos atendidos sempre, porque, né, isso é o lado técnico, que depois, se um dia for questionado, a gente tem que ter, né, o respaldo. Mas essa conexão e o contar a história faz parte do processo. Então, a Fairfood está junto nessa jornada com as marcas, apoiando, porque ela quer ver realmente a evolução desse mercado e o sucesso dos produtos, né? Então, assim, a gente curte demais acompanhar essa jornada e apoiar, né? Em todos os sentidos. E sabendo que com o diagnóstico ele já tem uma percepção de investimento, sabendo que a Fairfood vai acompanhar e vai estar do lado do produtor ou do empresário ao longo dessa jornada de certificação. Por que a certificação, né? Pensando muito num produtor rural, que é o nosso universo. Por que é importante ter uma certificação? O que ele consegue de benefícios nesse processo? Assim, como a Porto Real ela é uma marca, né, tem a produção primária ali, tem a produção de leite, mas ela também tem os produtos, o benefício ele é direto, né, ele é automático, porque você tem o selo nos produtos, você consegue fazer essa agregação de valor, consegue usar as certificações para abrir mercado, para se manter no mercado. Às vezes é um diferencial frente a um concorrente. Às vezes é a porta de entrada para você chegar numa rede que ela é mais exigente do ponto de vista de curadoria de produto. Ela só vai colocar lá produtos que têm determinadas diferenças, porque
comprador de um varejo importante, ele recebe produto de todo lado, todo dia, e ele precisa escolher o que ele escolhe. Então, se você tem diferenciais, isso muitas vezes é o ponto de corte na hora de decidir lá o que vai entrar. Que marca vai estar na minha gôndola. Exato. E os varejos hoje em dia, eles estão, assim, né, obviamente que a gente está falando de nichos de mercado, de produto de alto valor agregado, eles estão buscando também marcas que agreguem valor à marca do varejo. Porque, dá exemplos assim, por exemplo, de varejos que são marcadores, né? Exemplo, Pão de Açúcar, o próprio Carrefour, que são redes globais, eles têm compromissos assumidos, Sim. Né? Responsabilidade social. Então, eles também querem ter marcas dentro da sua curadoria que trazem que reforçam isso, né? Perfeito. Então, a certificação, para quando você tem uma marca, ela agrega demais. Essencial. Né? Agora, se você é uma fazenda que não tem uma marca, que quer ter uma certificação, a gente sempre fala assim, que muitas vezes não precisa o laticínio pagar mais por isso, né? O fato de você querer implementar um processo de melhoria contínua tem o seu valor, porque Sim. é um compromisso também seu com a sociedade, com o ambiente, ali, com o ecossistema onde você está inserido. Dentro do bem-estar animal mesmo, é uma demanda cada vez mais forte do consumidor, né? E você implementar isso acaba sendo uma forma de você mitigar riscos, Sim. de você melhorar processos, né? Então, não necessariamente você precisa ter ali uma remuneração direta. Claro. Mas, né, quando você tem uma boa gestão, você acaba incorporando isso dentro do teu processo. Com certeza. E as coisas Com melhoram. certeza. Além do certificado, acho que fica óbvio, né, que você colocando o processo numa linha industrial, seja numa fazenda, numa fábrica, você tem ali uma possibilidade grande de redução de custos, né, de desperdícios, vamos olhar desse jeito, e um aumento de produtividade, né, pelo padrão, pelo processo correto. Então, além de vender teu produto em mercados que você não atuava ou com prêmio, você tem uma melhoria de produtividade e uma redução de custo. Exato, porque você acaba questionando os teus processos, né? Você pega lá, por exemplo, a criação de bezerras, né? Muitas vezes você faz ali tudo que tem que fazer e tal, mas como você está no dia a dia envolvido ali naquele negócio, você não questiona, né, as melhorias. Perfeito. E aí, no momento em que você tem um olhar externo que vem, que questiona, que força uma definição de procedimento ou uma definição de parâmetros, você começa a trabalhar dentro desse escopo, automaticamente você tem melhora de produtividade, você começa a olhar para os indicadores, né? Perfeito. Então, a gente sempre fala assim que nós não somos uma consultoria, mas a gente apoia muitas vezes as práticas que são executadas nas fazendas, ajudando nesse processo de melhoria contínua. Com certeza. E quando eu olho para o mundo das commodities, soja, milho, trigo, nós estamos vendo muitos compradores, grandes traders internacionais, pagando um prêmio por certificações, né? Então ele quer destinar aquele grão para um mercado específico e ele consegue remunerar o produtor na outra ponta. Você tem visto esse movimento em grandes fazendas de grãos, principalmente? Existe uma demanda enorme nesse segmento de agricultura, né? Porque assim, esses grãos, eles precisam ter um padrão. Sim. Eles, agora, cada vez mais, essa questão das áreas, né, de preservação e desmatamento vem vindo forte, principalmente quando a gente pensa no mercado comprador da Europa. E a rastreabilidade, ela vem forte também nesse sentido, porque tudo hoje e cada vez mais vai remeter à origem e à rastreabilidade, né? Assim, quando a gente fala em algodão, a gente quer desde o algodão lá no pé até a camisa, Sim. a etiqueta da camisa na loja. Sim. Então, isso é uma tendência. E isso vai servir não só para a parte, né, de cadeia alimentar nossa, assim, mas também para todas as commodities que são exportadas. Isso é exigência e é um caminho sem volta. E eu acredito que o processo natural é iniciar pagando um prêmio por aquilo, mas automaticamente isso vira uma obrigatoriedade. Daqui a pouco a indústria vai falar assim, olha, eu só compro com esse padrão, né? Então, quem se adequar primeiro bebe água limpa e está pronto na hora que for uma exigência. Que acredito, né, e essa é prática de mercado, que no momento que todo mundo quiser, os teus valores, os valores das certificadoras precisam subir, porque a demanda vai ser muito alta. Exato, não, e você falou um negócio que a gente fala muito, assim, que assim, hoje as certificações, elas são um diferencial.
Então, quem entra primeiro, ela tem o ônus de entrar primeiro. Sim. Às vezes é mais caro, mais difícil implementar, enfim. Só que ela bebe água limpa. Perfeito. Ela tem o diferencial para conseguir ser competitiva no mercado. No momento em que todo mundo fizer, vai virar uma commodity também. E aí isso vai ser uma exigência. E aí não tem mais assim, você não vai precisar, não vai ter opção de se adequar. Você vai ter que... É estar ou sair da atividade. Exato. E aí você vai pagar o preço que for. Então, a gente ainda está no momento de ser um diferencial. E a gente, voltando um pouquinho para o leite, a gente tem um mercado enorme para a gente explorar ainda, porque a cadeia do leite, ela ainda não é uma cadeia exportadora. Ela ainda supre o mercado interno, alguma coisa exporta, mas é muito pontual, né? Então a gente tem ainda desafios importantes aqui e a gente precisa crescer consumo, né? A gente precisa fazer o consumidor olhar para os laticínios como um alimento importante, nutritivo, seguro e que tem benefícios, né? Porque a gente vê o movimento de migração, né? Do vegano, dos outros tipos aí de consumo. E é nossa obrigação fortalecer um mercado que é importante, que tem um lado, inclusive, voltando na questão da sustentabilidade, dentro do cenário da sustentabilidade, extremamente importante aí, né, para manter aí as pessoas no campo, né, geração de emprego e renda. Então, a gente tem um trabalho enorme aí que dá para ser feito e que as certificações contribuem para a gente valorizar. Para mostrar o que está sendo feito, né? O Brasil é um caso de sucesso porque nós vemos em outros países, né? Grandes países, Estados Unidos, China, Índia, um êxodo muito grande para cidades, né, litorâneas ou grandes centros comerciais. E o Brasil vem fazendo um movimento diferente, né, das pessoas saindo das grandes cidades e vindo para o agro, né? O quanto o agro tem se profissionalizado e captado recurso humano de valor. E as certificações vêm para comprovar isso, né? Realmente os processos estão sendo seguidos, a rastreabilidade está exigindo, o quanto de tecnologia a gente está embarcando no agronegócio, e esse movimento é muito bom para o país, né? A concentração de pessoas em pequenas cidades, em pequenos territórios é péssimo para a evolução de uma nação, né? Exatamente. E o porte mínimo, né? Já sabendo que é importante certificar, qual é a estrutura mínima que o produtor tem que ter de tamanho para valer a pena esse investimento? Pois esse é uma questão importante aí, porque a gente precisa de uma estrutura mínima tecnológica, né? Então, quando a gente pensa em fazendas que têm um nível de tecnologia embarcada, que se preocupa ali com a parte de produtividade, assim, a gente fala né, em produções a partir aí de 10 mil litros, 8 mil litros, né? É um número aí que a gente já percebe assim, que tem um manejo estruturado na parte de criação de bezerra, que tem uma recria né, bem desenvolvida para reposição, você tem animais produtivos, porque você também precisa, um desafio grande nosso da pecuária leiteira em si, é a gente aumentar a produtividade por área, né, até para a gente se tornar mais sustentável, tanto do ponto de vista ambiental, como do ponto de vista econômico, né. Perfeito. Então, assim, o pequeno produtor é muito importante, mas, assim, para esse mercado e para a gente conseguir realmente ter uma viabilidade econômica, assim, precisa ter um mínimo de processo também, que é o que você falou lá, de que perfil que é, o que ele tem que ter, né? Então, assim, nesse nível ele já tem a maioria das coisas adequadas já, assim, sabe? Legal. E já bem no caminho para conseguir a certificação. E acredito que o pequeno produtor, né, e a gente chama de sitiante aqui em Uberaba, né, ele pode ter uma certificação, mas ele precisa se juntar com um grupo, formar uma cooperativa, né, para que a cooperativa consiga ganhar escala e certificar aquele grupo de produtores. É um caminho também. Pode ser um caminho, e ele pode usar os demais, os que já estão mais à frente, como benchmarking, né? Então ele pode ir buscando entender o que ele precisa, para também ele conseguir chegar num nível aí que ele fala, não, agora eu posso, agora eu tô pronto. Sim. Então ele tem que estar antenado, né? A certificação também, quando a gente fala em bem-estar animal, por exemplo, ela tem drivers, né? Ela tem direcionadores que são o futuro. Então quem não consegue agora, ou quem entende que não está pronto, ou que não quer, ele pode olhar para isso como um direcionador, ó, isso que vão exigir no futuro, então eu posso já trabalhar isso implementando. Né? Com certeza. E olhando do espectro do consumidor, né, eu vi uma grande mudança que nós tivemos nos últimos 2 anos na indústria alimentícia,
foi os selos de excesso de açúcar, excesso de sódio e excesso de gordura. E eu vejo meus filhos, né? Meus filhos têm 9, 10 anos e eles já evitam esses alimentos, né? Então eles estão sendo instruídos na escola a escolher produtos mais saudáveis. E você vê como um selo faz diferença na escolha na prateleira. Não, o rótulo é o que o consumidor tem na mão para ver a comunicação da empresa. O rótulo é a proximidade que o consumidor tem, né, da empresa. Perfeito. Então, é o local de comunicação. E a lupa nutricional, que é essa legislação, né, que a Anvisa implementou aqui, ela vem já nesse modelo onde você traz para o consumidor o poder de escolha, né? Ele tem que conseguir ter acesso a essas informações, e aí por isso que é tão importante a gente vir. O caso do A2 é muito importante, porque a certificação hoje, ela é a ferramenta de comprovação de que aquele leite é A2. Sim. Porque o leite, né, A2, A1, convencional, eu não consigo saber a diferença visualmente. Não tem uma análise que eu faça ali na hora para identificar a proteína, né? Então, o selo no rótulo é a garantia do consumidor de que todo aquele processo foi avaliado, que a empresa é séria, que a empresa busca um processo de rastreabilidade e tudo mais. Sim. Então, é a garantia. E é no rótulo. O consumidor novo, né, essas gerações mais novas, elas estão olhando cada vez mais para isso. Você está percebendo essa mudança de comportamento no consumidor brasileiro? Sim, sim. E, assim, a gente vem, né, assim, a gente tem uma área na empresa também que acompanha essas questões todas relacionadas ao comportamento do consumidor e o que ele vem buscando, e não só, né, em lácteos, enfim, todas as cadeias, e a gente enxerga cada vez mais esse movimento, né, dele inclusive participando na forma como a marca ela desenvolve o portfólio. Então, assim, essa questão do açúcar, essa gordura, as marcas mudando as suas formulações para atender justamente esse mercado, né? Então, é uma tendência. E a gente falou muito sobre a Fairfood e o compromisso que ela tem com o leite A2. E essa é uma dúvida, né? A2 ou A2? Então, Helena, eu queria que você explicasse um pouquinho, né? Quais são as diferenças desse tipo de leite? E eu sou nascido na cidade de São Paulo, eu sempre vi do leite paulista, o leite A, B e C, os saquinhos com cor diferente. Para mim, o leite A era o leite mais forte, o leite B era o médio e o leite C que tinha água, né? Então, eu fui criado na cidade de São Paulo com essa lenda urbana. Quando eu cheguei na Agronelli, o Marco Túlio me explicou qual que era a diferença do leite A. E aí vem a confusão, né? Leite A, leite A2. O que você puder explicar para um leigo que toma leite, né? O que são todas essas siglas? Bastante coisa aí, né? Assim, o leite A2, ele é um leite proveniente apenas de vacas com o genótipo A2A2. Tá. O que quer dizer isso? Genótipo A2A2 é uma característica genética da vaca, né? Igual a gente estudava na escola lá em biologia, azão, azinho, né? Que era lá lei de Mendel. Né? Então, é uma característica que nasce com o animal, onde quando a vaca ela é A2A2, ela só produz um tipo, que é um pedacinho da proteína total do leite, que a gente chama de beta-caseína A2. Tá. E aí alguns pesquisadores aí há mais de 20 anos atrás na Nova Zelândia descobriram que essa beta-caseína A2, dessas vacas somente A2A2, tinha uma digestibilidade melhor, né, completa no organismo na hora lá que o leite era digerido. E eles começaram a selecionar só essas vacas. E as vacas foram, os bovinos foram os únicos mamíferos que sofreram uma mutação que foi natural, não foi uma modificação genética, uma mutação natural que acontece normalmente aí nos organismos, né, ao longo das gerações aí, né, e aí a vaca passou a ter um outro genótipo que é o A1, e aí produzia a beta-caseína A1. Então, hoje no mundo todo, a gente tem uma mistura de caseínas, A1 com A2. E esses pesquisadores viram que a caseína A2 era mais digestiva e começaram a selecionar esses animais e fazer, né, esse leite A2 lá na Nova Zelândia. E o leite, e aí por azar, ficou A2, né? Coincidência. Foi nomenclatura, não tem nada a ver com o leite A.
Sim. O leite tipo A, ele é um leite que ele tem que ser produzido e envasado na própria fazenda com um rebanho fechado, né? Existe uma legislação do Ministério da Agricultura que define quais são os critérios para a produção do leite tipo A. Então, o rebanho tem que ser fechado, do ponto de vista sanitário, ele tem lá uma série de questões que ele tem que atender, né? O leite ele tem que ser envasado, né? Na mesma unidade, tubulação fechada, não pode ter contato com o ambiente e tal. E com isso ele tem uma característica de qualidade superior aos leites que são captados por caminhão, que vão para a indústria, que são, né, captados de várias fazendas, que chegam na indústria, fica esperando e é processado. Sim. O leite B e C ele não existem mais, né? Antigamente, quando tinha a Paulista, que foi, né, importantíssimo para o desenvolvimento do leite, principalmente do leite refrigerado no Brasil, existia essa nomenclatura, A, B e C, né? Que tem a ver com esses sistemas de produção. Então, o A era o sistema fechado, numa fazenda só. O B tinha que ser fazenda certificada sanitariamente, né? Questão de brucelose, tuberculose. E tinha todo lá um aparato de construção da sala de ordenha e tal, tinha que ser captado de fazendas específicas e ser envasado também, né, separado, já existia uma rastreabilidade naquele tempo, né, então do leite B, e o leite C era o leite que misturava todo mundo. O leite, né, comum hoje. Leite comum. E tinha a ver com classificação microbiológica, então o leite A era mais, do ponto de vista de higiene, mais seguro, mais puro, aí vinha o B e o C, né, nessa escala. Todos os leites, né, no Brasil é proibido a gente consumir leite cru, então existe legislação muito rígida com isso, então ou o leite tem que ser pasteurizado ou o leite tem que ser ultrapasteurizado, que é o processo UHT, né? Então com isso a gente tem a segurança do ponto de vista lá do consumidor. Só que eram leites que assim, tinham qualidades obviamente de processo, né, de microbiologia menor, então eles duravam menos tempo na prateleira. Então, isso depois acabou, o leite C e o leite B hoje não existe mais, existe o leite A e o leite cru refrigerado, que é o leite aí, convencional, normal. E o HT. O HT, exato. Né? E o leite A é muito importante assim, eu acho que ele é um produto que ele remete à questão de ser um produto fresco, local, que remete muito a essa questão da sensorialidade do produto, né, mais próximo ao original lá da fazenda. Mas do ponto de vista de segurança, de qualidade nutricional, a gente sempre fala que o importante é consumir leite, porque é um alimento, né, assim, riquíssimo aí e importante pensando na nutrição. Com certeza. Proteína, né, e nível de gordura dependendo do leite que você toma. Proteína de alto valor biológico, né, acessível. Então, a gente tem que fomentar o consumo sempre que a gente pode. Legal. Sabendo que o leite A é o mais puro, então entendi. Eu bebo leite A porque eu estou bebendo um produto mais puro, de uma fazenda só, onde não teve a mistura de leites de diversas fazendas. E o leite A2, qual o benefício? Eu consumo consumidor. Então, por que tomar A2? Por que procurar no mercado esse tipo de rótulo? Ele é um leite de melhor digestão para pessoas que têm dificuldade de digerir o leite convencional, pensando na proteína, né? Não muda absolutamente nada na composição de gordura, lactose e outros nutrientes, porque essa diferença na composição da proteína, ela é intrínseca, ela não, quando a gente dosa a proteína, quando a gente vai ver lá quanto de proteína tem no leite, não muda nada de um leite para o outro. É na característica, lá na molécula da proteína, né? E aí na hora da digestão, ele tem uma melhor digestão, né? E então tem pessoas que sentem um desconforto ao consumir leite. E hoje, cada vez mais, esse negócio da intolerância à lactose, né, vem crescendo, as pessoas sentem um desconforto, muitas vezes elas fazem os testes de intolerância, não dá nada, ou dá porque os estímulos são muito pesados, ali você toma uma quantidade gigante de lactose, obviamente que você vai ser intolerante, porque não tem nenhum organismo suporta, né? E as pessoas migrando para outras bebidas, né? Porque o leite não faz bem. Então, o leite A2, ele vem como uma oportunidade de negócio para você agregar valor, né, para o nosso mercado, para as marcas conseguirem se posicionar melhor e você trazer um consumidor de volta para os lácteos, que era um consumidor que ele não estava conseguindo se adequar ali aos tipos que tinha,
né? Porque ele não é intolerante à lactose, mas ele sente um desconforto, né? Então ele acaba sendo um leite que só tem benefício, porque quem não tem dificuldade nenhuma pode tomar qualquer um dos dois, tá tudo bem. Sim. Quem tem o desconforto e que não é intolerante, o leite A2 é uma excelente opção, né? E aí a gente conseguiu, isso, assim, o Brasil, é importante dizer assim, o Brasil é o único país do mundo que tem o reconhecimento da Agência de Saúde, né, que é a Anvisa, em relação à funcionalidade do leite A2. Legal. Que ele é um produto de melhor digestão, a gente fala isso no mundo todo, tem pesquisa que mostra isso, só que aqui nós conseguimos uma alegação de funcionalidade aprovada pela Anvisa e sempre vinculada com a certificação para garantir a rastreabilidade, né, de que o leite A2 é um produto de melhor digestão. Né? Então isso é provado por pesquisa, tem os trabalhos científicos que garantem isso, né? Então ele é um leite que ele não tem ele não tem nenhuma contraindicação. Legal. Né? Ele é para quem tem dificuldade. Eu sou caso vivo disso, né? Eu adoro tomar leite e eu tenho o costume de tomar leite à noite antes de dormir. E eu senti exatamente esse peso, né? Você ia dormir meio com sentimento de estômago alto, né? E a partir do momento que eu comecei a tomar 2A2, eu senti que esse desconforto, ele desapareceu. No primeiro momento eu tomei e senti que continuou, parece que tem um tempo ali de adaptação do organismo. E depois, hoje eu só tomo A2 e eu deito, tomo, durmo e vejo porque que... os sintomas são sutis, de fato. Você não tem ali aquela sei lá, aquela diarreia, aquela coisa que às vezes a própria intolerância dá. Mas ele é o desconforto mesmo, você sente exatamente isso, assim, o peso na hora da digestão, às vezes a longo prazo você fica com o trânsito gastrointestinal mais lento, porque ele inflama, né, te dá ali uma condição mais irritativa na parede do intestino, e assim, para quem tem essa sensação, e é o indivíduo, né, a gente estima que tenha um mercado de aproximadamente 20% aí de potencial de pessoas que sentem alguma coisa, mas não são intolerantes. E que o leite A2 atenderia perfeitamente. E quem tem alergia à proteína da vaca, pode tomar o A2? A gente não... Assim, isso é uma indicação específica de médico, né, imunologista, alergista, porque a alergia à proteína do leite de vaca, ela é normalmente, assim, é um conjunto de proteínas, né? Ela é uma condição que acontece em crianças, então adultos não têm, né? É uma condição transitória que acontece até os 3 anos de idade e ela é possível de ser tratada e a criança volta a consumir lácteos, mas durante esse período ela é crítica e pode levar à morte, né? E normalmente é um conjunto de proteínas, não a única caseína, por exemplo, a caseína 1. Então, vamos dizer que esse indivíduo tenha sido diagnosticado com alergia específica à caseína 1, aí o leite A2 pode ser indicado por um médico que acompanha o indivíduo. Senão, não, porque não muda. As outras proteínas estão lá do mesmo jeito, então vai continuar causando alergia, né? Então, são coisas distintas, assim. Tanto a alergia à proteína do leite de vaca, como a intolerância à lactose. Né? Bom que vocês têm, por exemplo, as duas coisas num produto só, que é o leite zero lactose e A2. Aí você mata 2 coelhos com uma cajadada, né? Você tem um produto que serve para as duas condições e aí isso é excelente. E esse tipo de leite, né? O A2 com zero lactose, ele perde algum benefício nutricional? Nenhum. Inclusive, às vezes é um mito, né? A pessoa toma leite zero lactose achando que está tomando um leite mais fitness, mais saudável. E não muda nada, porque na verdade é um processo industrial onde você coloca uma enzima que vai quebrar a lactose em 2 açúcares mais simples, mais fáceis também de digerir, né? Porque às vezes a pessoa não tem a enzima, então por isso ela sente mal, né? Porque ela não consegue produzir enzima, então em vez de ela quebrar no organismo dela a lactose, a gente já faz isso para ela na indústria, né? Entrega um produto já digerido. Então, ele não perde nada de nutriente. Inclusive, o açúcar continua lá, do mesmo jeito. O teor calórico é o mesmo. A única diferença é que ele vai estar quebrado. Perfeito. Né? Quer tomar um leite mais... para o público mais fitness, seria o leite light, o leite com menos teor de gordura. Exatamente. Boa. E no A2, voltando para o A2, existe alguma legislação, além de certificação, existe legislação específica para esse tipo de leite no Brasil? Hoje, assim, a gente tem um conjunto de regras onde o Ministério da Agricultura, ele regula a questão de inocuidade e segurança
dos alimentos, né? E toda a proveniência, então a origem dos ingredientes e das informações que viram alegação e que vai para rótulo. Então, assim, se eu estou dizendo que o leite A2 ele é proveniente somente de vacas A2 e eu vou colocar isso no rótulo, eu tenho que garantir isso de alguma maneira. Eu posso escrever lá, somente vacas A2 ou oriundo de vacas A2, né? Mas como que eu comprovo isso? Porque no momento em que eu vou lá no meu rebanho, identifico os animais A2, depois disso, eu tenho todo o processo de obtenção, estocagem, processo, embalagem do leite. Nesse momento, isso tudo pode se perder. Claro. Então, a certificação ela é a garantia desse processo para que a informação no rótulo seja verdadeira, né? E junto com isso, a gente tem a alegação da Anvisa que vincula a certificação nesse processo. Então, a gente tem esse conjunto de regras, onde o Ministério da Agricultura, ele diz que, desde que você comprove a informação no rótulo, tudo bem colocar que é A2, mas você tem que garantir. E no momento em que você coloca a alegação de funcionalidade, que é para o consumidor entender que aquele produto é de melhor digestão, eu tenho que ter a certificação também, né? Então, essas regras, elas estão definidas e é o que garante ali a questão técnica e também jurídica da marca, né? Dela tá fazendo uma comunicação, dela tá falando de um atributo e ela tem um respaldo por trás para que caso o Ministério da Agricultura, né, questione, ela tenha um conjunto de documentos para comprovar. Ótimo. A legislação diz que você precisa comunicar e a certificação garante que isso está sendo seguido nos processos. Exato. Legal. E voltando um pouco em certificações, né? Que conselhos você dá para o empreendedor que está vendo esse mercado mudando, o nível do consumidor ficando mais atento? Que conselhos você dá para esse processo de buscar uma certificação? Olha, eu falo assim, a certificação ela é uma ferramenta poderosa para a gente levar uma comunicação cada vez mais assertiva para o consumidor. Então, assim, quem tem uma marca, ela precisa fortalecer o conceito de marca, ela precisa criar valor para a marca, né? E a certificação ela é uma ferramenta que apoia. E também o empreendedor precisa pensar nesse relacionamento com o seu consumidor, conhecer cada vez mais quais são os anseios dele, o que ele quer, o que ele procura quando ele vai lá e toma a decisão de pegar o teu produto na gôndola do supermercado. Né? Então, assim, o conselho meu assim, é muito focado em fortalecimento de marca e em relação com o consumidor. E aí, automaticamente, a certificação está envolvida nesse processo e é, sim, uma ferramenta importante e que está disponível no mercado, né, para a gente contribuir aí com esse processo. Legal. A Fairfood, além de certificar, vocês apoiam nesse ponto de comunicar, de falar assim, tudo bem, eu estou certificado, mas como que eu faço essa divulgação para o mercado que eu estou certificado? Vocês chegam a fazer essa gestão? Esse é o nosso ponto, assim... Desculpa, é o tal de botar o ovo e saber cantar, né? A gente fala isso, não adianta só botar o ovo e não cacarejar, né? A gente entende que a comunicação é um ponto importante, tanto que no selo Fairfood, a gente entrega junto no processo toda uma página personalizada para a empresa, onde ela pode contar toda essa jornada. Então, é uma das entregas dentro do selo, essa interface digital, através de QR Code, onde o consumidor, ele, no rótulo, de novo, o rótulo como o ponto de contato, né? Então, você tem ali o QR Code no rótulo, o consumidor ele consegue acessar uma página onde conta toda essa jornada, toda a trajetória, todas as conquistas, tudo que a empresa quiser colocar de informação nesse ambiente, a gente faz, né? Para criar justamente esse ambiente de transparência, onde o consumidor consegue, num clique, ele se conecta com a marca e ele tem ali todas as informações. E a gente ajuda muito na comunicação com o ponto de venda, no treinamento com as equipes comerciais, na interface com o varejo. A gente fez ano passado um trabalho de mapear todos os varejos premium, né, aí nas principais regiões, visitar um por um
e contar o que é o trabalho, né? Qual a importância, principalmente, do leite A2, para que na hora lá do comprador receber lá os seus tantos lá possíveis fornecedores, ele saber identificar. Então, assim, a gente quer fazer cada vez mais esse trabalho com o consumidor. A gente brinca assim que o público-alvo é porque o consumidor vai chegar uma hora que ele vai demandar. Selecionar, né? Ele vai selecionar, né? Então, pra gente, a comunicação é ponto crítico, assim, que a gente gosta de atuar junto. Então, Ótimo. ação de varejo, treinar a degustadora, treinar a equipe comercial, apoiar as ações que são feitas, né, de venda mesmo, Sim. comerciais, portfólio, enfim. Porque a gente entende que isso faz parte, né? Se vocês não forem bem sucedidos nesse momento, a certificação ela acaba se perdendo. Tem que ter sucesso no final da linha. E pensando em inovação dentro da Fairfood, existe alguma certificação que hoje vocês ainda não têm, mas vocês já têm ouvido no mercado uma certa demanda? A gente está trabalhando muito forte agora, que faz menos de um ano aí que a gente lançou a certificação Fairfood, então é o nosso pilar aí que a gente quer desenvolver nos próximos anos, assim, porque ela é uma certificação mais robusta no sentido de mais pilares, né? Uhum. E o nosso objetivo é ainda fortalecer a questão da agenda ESG, então a produção sustentável, bem-estar animal, migrando para outras cadeias, né? Porque agora a gente tem uma maturidade no leite, mas existe uma demanda forte na parte de avicultura, na parte de suinocultura, carne, né? Bovino de corte também. E os varejos, eles têm trabalhado muito com essas metas de compromisso, né? Sim. Onde eles não vão receber mais ovo de galinha que não seja livre, de carne que não venha de área, né? Sim. Ali tem a relação com, né, sustentabilidade, enfim. E aí ainda tem um universo imenso para explorar dentro das proteínas de origem animal e que a gente acredita que a gente pode contribuir demais para essa evolução. Perfeito. Acho que alguns produtos são um sucesso para o Brasil exportando lá fora, né? E eu dou sempre o exemplo aqui do café e do cacau, né? O trabalho que foi feito de mostrar que o café brasileiro é um café de qualidade, um café com rastreabilidade, é um café premium. E interessante, conversando com algumas pessoas desse setor, falaram que as exigências europeias, para nós, é muito bom, porque os nossos concorrentes em outros países, eles têm uma dificuldade muito grande, porque nós fizemos uma lição de casa antes, né? Então eu estou vendo esse caso do leite e estou pensando em mercados que já avançaram para mercados externos. O café sempre foi inspiração para a gente, assim, né? Sim. Porque de fato é um caso real que houve agregação de valor e que as pessoas começaram a entender o que é um café de qualidade. Sim. Né? E hoje o Brasil entra de porta aberta no mercado europeu, porque está muito longe do segundo colocado em adequação, né? Não em produtividade, mas em qualidade, rastreabilidade. É bem interessante. Exatamente. Legal. E como achar a Helena nas redes sociais, como achar a Fairfood, onde procurar esse produtor, esse agricultor ou laticínio que quer buscar a certificação? Bom, a gente tem a nossa página, né, nosso site, que é fairfood.com.br. Tem todas as informações, inclusive tem como acessar lá os formulários, né, para saber mais. A gente tem equipe comercial que entra em contato e passa todas as informações. As nossas redes sociais, que é @realfairfood no Instagram, enfim, e os nossos contatos aí a gente pode também deixar, né? Vamos colocar assim. Estamos sempre à disposição aí para conversar, para entender o momento, né? Porque a gente sabe que tem também uma maturidade de cada empresa para conseguir avançar nos processos. Então, a gente super respeita isso também, porque são processos perenes, né? Com onde certeza. A certificação ela é contínua. Então, a gente quer, de fato, que na hora que entra no barco, não saia mais. Dizem que é mais fácil certificar do que manter, né? Essa é uma Mas por isso que é máxima do mercado. importante o amadurecimento no processo, porque depois que você entrou, você tem que ficar, né? Para justamente colher os frutos, porque é uma jornada que começa, às vezes é mais difícil no começo, e aí depois você tem que usufruir dos benefícios. Perfeito, né? Sim, com certeza. Helena, muito obrigado pela sua participação. Obrigado a Fairfood pela parceria, né? Vocês estão num projeto com o nosso laticínio da Porto Real, que era um laticínio pequeno até pouco tempo atrás, e a gente
avançou aí num gigante projeto que nós tendemos a chegar a 100 mil litros de leite dia, e a Fairfood em nenhum momento deu um passo para trás. Na verdade não, né? Deu 2 para frente e abraçou esse projeto junto conosco. Então é uma satisfação muito grande tê-los com você, e a Porto Real é caso real de parceria, né? A gente está vendo na prática como vocês trabalham e a ética dos negócios e o conhecimento que vocês trazem para dentro de casa. Não, para a gente é um prazer, a gente fica muito... A gente costuma dizer assim que todas as marcas que estão com a gente, né, junto conosco aí no trabalho, também, de alguma forma, a gente se identifica do ponto de vista aí empresarial e de ética, porque a gente também sabe que ali os nossos selos estão junto, né? Então, Sim. a nossa marca também está junto. Está então, exposta no nosso rótulo, né? A gente quer marcas também parceiras que a gente consiga ter essa mesma sinergia, né? Então, para nós ter né, o Grupo Agronelli, a Porto Real conosco nessa jornada, assim, não tem preço, né? A gente acompanha há muitos anos aí todo esse trabalho que é feito. A gente quer poder contribuir até mais, porque acho que tem aí um potencial enorme com esse novo passo aí que vocês estão dando, em a gente contar essa história para o consumidor de maneira mais robusta ainda, né? Porque tem aí tem anos aí desses projetos aí do Marco Túlio aí em relação à sustentabilidade que a gente precisa contar. E aí sim é um caso mais real ainda da gente conseguir criar valor para a marca, além do que já né? Então, acho que tem muita oportunidade e a gente quer aproveitar junto com vocês, contribuir aí da melhor maneira. Então, a gente agradece demais aí o espaço e a parceria. Excelente. A gente marca o sucesso da Porto Real por 2 pontos, né? Novos acessos, novos varejos, né? Trazendo a marca aí para a prateleira, e tempo de prateleira, o shelf life. Nós estamos com 21 dias e nosso gestor de qualidade está falando, olha, estou querendo já subir para 22. E isso, assim, mostra a pureza, né, do produto, mostra a qualidade. E a Fairfood está ali dentro nos ajudando nesses grandes compromissos, né? Não, Obrigado. Sem dúvida. Imagina, é um prazer. E isso é só reflexo do bom trabalho que vocês fazem. Então, para a gente é uma honra. Maravilha. Venha mais vezes. Com certeza. E para você que ficou conosco até agora, muito obrigado e até o próximo episódio. Conecta Agro, na raiz da informação.